Queridos, bom dia. Agora sim, né? Estamos a postos aqui, tudo bonitinho na imagem. Vocês estão bem? Eu estou melhor, graças a Deus, queridos. Vamos começar então a nossa aula. Não pretendo me demorar, né? No máximo 35 minutos. Vamos começar então com uma palavra de oração. Hoje nós temos bastante coisa para falar, mas são coisas importantes. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos começar com uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias sempre se renovam a cada manhã, Pai. Queremos pedir agora que o Senhor possa estar sondando o mais profundo dos nossos corações, que o Senhor perdoe os nossos pecados, livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti, e que o Senhor possa trazer a nossa mente agora, Senhor, para o nosso coração, para o nosso consciente, tudo aquilo, Senhor, que talvez nós não estamos percebendo, mas está nos afastando do Senhor, Pai. Dê paz ao nosso coração, tranquilidade, tira toda dor, toda ansiedade, Senhor, tira todo o temor, e que só o Teu Santo Espírito agora tenha total liberdade de passear no nosso meio, ó Pai, de fazer a obra. Só o Senhor, ó Deus, pode fazer essa obra no nosso coração, ó Pai, de transformação, a obra, Senhor, de realmente mudar o nosso caráter, de realmente nos capacitar, Senhor, para fazermos a Sua vontade, para Te obedecermos. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor faça essa obra na nossa mente e no nosso coração hoje, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos dividir aqui a nossa aula hoje em duas partes. Começa hoje, termina semana que vem. Nós estamos vindo aí, né, durante umas 2, 3 semanas, no assunto sobre os muros, as nossas fragilidades, as brechas. Nós vimos alguma coisa sobre oração, sobre o Espírito Santo, a atuação dele em nós. Vimos semana passada que nós precisamos ser atalaias nas torres de vigia, e vimos também que o Senhor é a nossa torre forte, né? Continuando, só que agora eu vou expandir esse tema, né? Esse tema agora será expandido, vai caminhar agora para uma direção agora um pouco mais abrangente, uma direção um pouco mais diferenciada. Nós vamos ver agora, a partir de hoje até semana que vem, a armadura de Deus, ou seja, né, as nossas armas espirituais. Hoje, queridos, nós vamos então para Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Efésios, capítulo 6, quem tiver com a Bíblia aí, né? Versículos de 10 a 13. Amém? Queridos, fazendo uma introdução, então, que tem a ver aqui com o nosso tema, é o seguinte: o apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Efésios, né? Ele era um homem, como vocês já podem perceber, lendo a palavra de Deus, extremamente sábio, tinha muita sabedoria de Deus, e ele era muito perspicaz. Por quê? Porque ele era um homem que contextualizava a palavra de Deus segundo a sua época. Então ele utilizava como exemplos coisas que tinham a ver com o que o povo estava vivendo naquela época, né? Então, por exemplo, quando ele fala que nós temos que ser atletas, né, para buscarmos o quê? Uma coroa incorruptível, ele está, na verdade, fazendo uma metáfora, uma comparação com as Olimpíadas gregas daquela época. E hoje não é diferente. Quando ele fala da armadura de Deus, ele está contextualizando também com o Império Romano que dominava na época. Nós vamos ver isso, né? Então ele recorria a esse tipo de coisas para nos trazer uma lição, né? Para nos entregar a palavra de Deus. Quando ele toma, então, o exemplo da armadura do soldado romano, ele usa uma ilustração muito interessante, porque ele vai o quê? Ele vai comparar peças dessa armadura com o quê? Com o que nós temos que ter no nosso dia a dia. E é importante a gente entender o seguinte, queridos: a armadura, ela é de Deus. Ela não pertence a nós, tá?
Tem muita gente por aí confundindo, achando que a armadura é nossa. Não, não, não. A armadura é do Senhor. É Ele quem nos veste com essa armadura. Mas nós precisamos buscar nos vestir com isso. Nós precisamos querer. É isso que nós vamos ver também. Bom, outra coisa interessante é que ele fala assim, o apóstolo Paulo. Lá em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus. Outra coisa importante é que nós temos que nos vestir, revestir, já já a gente vai ver isso, com toda, não é uma peça só, vou colocar uma peça só da armadura, pronto, já vou estar bem, não. Nós temos que colocar todas as peças da armadura, toda a armadura de Deus tem que estar na nossa vida, né? Nenhum membro do nosso corpo pode estar descoberto. Tá? O soldado romano não podia ter nenhum membro do seu corpo descoberto. Nós também não podemos no reino espiritual, nós vamos ver o que é isso. Bom, antes então de nós entrarmos propriamente no texto, queridos, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia nos ensina que nós temos 3 inimigos, ok? 3 inimigos. O pecado, nós vamos falar dele na outra aula. O mundo, nós vamos falar um pouquinho dele hoje também na outra aula, e Satanás. São nossos 3 inimigos, ok? O diabo, queridos, falando um pouquinho disso, entrando um pouquinho nessa questão, ele vem para matar, roubar e destruir. A função de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele usa algumas armas contra nós. E nós vamos ver algumas delas, não dá para esgotar tudo, porque é muita coisa, mas as principais aqui nós vamos ver hoje. Ele utiliza algumas armas, algumas, digamos assim, sutilezas, astúcias contra a nossa vida. Ele só consegue utilizar essas armas contra o ser humano, queridos, por causa do pecado, tá? Porque todo ser humano está com uma natureza humana caída. Nós somos salvos e lavados, comprados no sangue de Jesus, certo? Mas nós ainda estamos presos no corpo de pecado. Isso significa que a nossa natureza humana, ela peca. Não tem como não pecar. Nós só vamos deixar de pecar quando nós estivermos revestidos do nosso corpo totalmente celestial, e aí sim, não habitará mais o pecado em nós. Até lá, nós vamos estar o quê? Presos num corpo de pecado. Então, Satanás, ele vai procurar as brechas, ok? E as fraquezas que a natureza humana pecaminosa, estamos falando disso já faz tempo, né? Muitas vezes permite que a gente tenha, ou seja, nós muitas vezes damos brecha, nós muitas vezes não fechamos essas brechas, nós não nos fortalecemos no Senhor nas nossas fraquezas, o Senhor é a nossa torre forte, e as fraquezas ficam expostas, o pecado fica exposto, é onde o diabo se aproveita. Então, de que maneira que ele faz isso? Vamos lá. Primeiro, querido, ele é astuto. Satanás usa de astúcia. Eu tenho uma série de textos bíblicos aqui que eu vou ler, porque se nós lêssemos aqui durante a aula, nós alongaríamos muito e não dá tempo, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós vamos falar da mente na outra aula, tá? Mas o diabo, ele é astuto, ele usa de astúcias aonde? Trabalha na nossa mente, ok? Outra coisa aqui, pessoal. Satanás, ele se utiliza das vontades da nossa carne, tá? Da nossa natureza humana caída. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora. O texto está em Efésios 2:3. Efésios capítulo 2:3, que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele está dizendo aqui que se nós não temos a salvação de Jesus, nós andamos segundo a inclinação da nossa carne, tá? E, por natureza, nós éramos o quê? Antes da nossa conversão? Filhos da ira. Ou seja, nós pertencíamos a Satanás, filhos da ira de Satanás, tá?
Mas agora nós somos o quê? Salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Nós não podemos andar segundo a vontade da nossa carne. Se nós andarmos segundo a vontade da nossa carne, Satanás acha brecha. Certo? Outra coisa aqui, o engano. Tá? Então, ele se utiliza do engano. O diabo se utiliza da arma do engano, da sedução. Aonde que está esse texto? Esse texto se aplica em Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Vamos lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui está dizendo que Satanás é o quê? Ele é sedutor, ele seduz, ele engana. Essa é a função dele. Como que ele seduz? Ele seduz com os prazeres da carne e com os prazeres do mundo. Que para o nosso ego, muitas vezes, isso é muito gostoso, né? Isso é maravilhoso, entre aspas. Para quem chegou agora, eu estou falando das armas utilizadas por Satanás contra nós. Astúcia, a vontade da carne, a natureza humana caída, e agora o engano e a sedução. Tá? Outra coisa que ele se utiliza, o que ele faz? Ele nos acusa, ele usa dos nossos pecados não confessados para nos acusar. Por isso que nós temos que confessar o pecado toda vez que a gente cai nele, viu, queridos? Então, ele é o acusador. Aonde está isso? Está no mesmo texto. Tá? A gente tem lá o texto de Jó, que é um texto clássico, né? Onde Satanás acusa Jó. Mas nós temos um texto aqui em Apocalipse, no mesmo capítulo. Capítulo 12, só que agora o versículo 10, que diz assim. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Queridos, a acusação é coisa de Satanás, tá? Então, quando nós muitas vezes estamos caminhando na nossa vida e nós vemos o quê? Nós sentimos, muitas vezes alguém utilizado pelo diabo nos acusa, isso é o diabo. Tá? Deus não nos acusa. Deus, ele o quê? Ele mostra o pecado. Ele nos dá tristeza pelo pecado. Ele provoca em nós arrependimento pelo pecado. O acusador é Satanás. Então toma cuidado com isso. Não permita que Satanás te acuse. Outra coisa que ele faz, ele é o pai da mentira. Então ele mente o tempo inteiro. E muitas vezes mente para nos fazer acreditar nele. Isso pode nos entristecer, fazer a gente perder a nossa fé, vacilar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso está lá em João 8,44, que diz assim, João 8,44. Vós sois do diabo que é o vosso pai. Jesus está falando isso para os fariseus, para aqueles judeus que recusavam a ver a salvação que ele estava trazendo. Então ele diz assim, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, olha só o que Jesus está falando. Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Olha lá, o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, toda vez que Satanás quer agir contra a nossa vida, ele vai agir com mentira. E tem mais, viu, gente? Quando nós falamos mentira, nós estamos dando lugar a ele. É uma brecha, ok? É uma fraqueza para ele agir, quando nós usamos de mentira. Então, essa é uma das maneiras também. O que mais ele faz? Ele age nas nossas fraquezas. Ou seja, naquilo que ele sabe que são as nossas áreas mais enfraquecidas. Um texto clássico sobre isso, queridos, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que vai dos versículos de 7 a 10. O que é isso aí? Isso aí é a fraqueza do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também tinha uma fraqueza, tá, queridos? Não pensem vocês que ele era o super-homem, porque ele não era. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Queridos, nós não sabemos o que foi o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas ele foi um mensageiro, está dizendo a Bíblia aqui, de Satanás.
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tá? Por causa disso, ele fala, né, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, para tirar o espinho da carne, para tirar a fraqueza. Versículo 9, então ele me disse, o Senhor, né, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha lá, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as nossas fraquezas, elas têm que se tornar fortalecidas no Senhor. Então é o Senhor quem se torna forte, nós vimos isso nas aulas passadas. Quem se torna forte nas nossas fraquezas. Então muitas vezes o que acontece? As pessoas têm várias áreas de fraqueza, nós vimos isso também, aulas passadas. Essas áreas precisam estar no domínio do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que estar o quê? No controle das nossas fraquezas, para que Satanás não atue nelas, certo? Nas nossas fraquezas, queridos. Continuando aí. O que mais ele faz? Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Então, Satanás atua muitas vezes através de pessoas que estão próximas a nós, tá? Que se dizem muitas vezes salvas, através de pessoas que estão entre os irmãos da fé. E ele se passa por anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado, viu, queridos? Muitas vezes ele atua através de líderes, através de pessoas que usam a palavra de Deus. E, na verdade, é um anjo de luz. Caída. Então, nós temos que confessar os nossos pecados, fortalecer as nossas fraquezas, viu? Nem tudo aquilo que a gente vê. Ora, o tapete de Jesus cai. Queridos, voltei. Caiu a internet. Estamos de volta, ok? Continuando, então. Estamos te ouvindo, Sandra. Pode continuar. Ele tenta Pode continuar, né? Nossa fé. Satanás tenta sufocar a nossa fé. 1 Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, Paulo falando, né? Mandei indagar o estado da vossa fé, dos Tessalonicenses. Como é que estava a fé deles? Temendo que o quê? O tentador vos provasse. Olha lá, e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, Paulo tinha medo que, por causa das tentações de Satanás, eles pudessem, os Tessalonicenses, perder a fé, tivessem a sua fé sufocada. E aí todo o trabalho do apóstolo Paulo seria o quê? Perdido. Então ele vai lá e ele mostra isso. Queridos, ele usa os prazeres desse mundo para nos
distrair e nos afastar de Deus. Tá? Ele fez isso com Eva, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, então da cerca dos prazeres do mundo. Ele atua nas filosofias desse mundo, queridos, nas filosofias vãs desse mundo. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Uma das coisas que ele se utiliza bastante é do humanismo. Então, o homem centrado em si mesmo começa a lutar por causas que parecem ser justas. Olha que lindo! Mas não é. Está centrado no homem, tá? Nós poderíamos falar disso, queridos, uma aula inteira, tá? Mas não vamos falar disso agora. Queridos, outra coisa que ele faz, ele envia setas inflamadas. Isso está lá em Efésios 6:16. Nós vamos ver semana que vem o que são os dardos inflamados de Satanás. E ele causa também algumas enfermidades, viu, queridos? Então, ele tem um certo poder para causar enfermidades em pessoas, principalmente nas pessoas que não são salvas, ok? Está lá em Lucas 13:16, que Jesus está dizendo por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, uma mulher com um problema na coluna, ela estava encurvada, e Jesus está dizendo que ela estava o quê? Presa há 18 anos por Satanás. E Jesus vai lá e cura essa mulher e a liberta. Porém, queridos, a gente tem que entender o seguinte, quero fechar essa parte para a gente continuar dizendo que devemos lembrar que Satanás, ele está na colheira. Tá? Já viu um cachorro na colheira? Satanás está na colheira. Quando o cachorro está na colheira, quem é que está segurando a colheira? O dono? Satanás está sob o controle de Deus, viu, queridos? Ele está numa colheira. Ele vai até aonde Deus deixa. Deus permite que Satanás atue, ele e seus demônios, porque ele tem um propósito sobre todas as coisas. É a soberania absoluta de Deus. Colossenses 2:15 diz assim, sobre Jesus: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já triunfou sobre Satanás e seus demônios na cruz, certo? Ele é absolutamente soberano sobre o diabo. Tem um outro texto que é Apocalipse 20:10, que diz assim: o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Querido, Satanás já está derrotado. O lugar dele é no lago de fogo, que está preparado para ele, seus demônios não se converteram a Jesus. Então ele sabe que ele está jogado nesse lago de fogo por toda a eternidade. Ele sabe indo. E nós precisamos ficar atentos ao que Deus está falando conosco. Precisamos buscar ao Senhor, obedecer ao Senhor, fraqueza do nosso pecado, do fogo, revestir-se. Queridos, vocês fiquem em oração aí, porque o tema é pesado, hein? Vamos continuar?
Ele usa tudo, viu? Inclusive da tecnologia. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Ser fortalecido, então, é receber força, crescer em força, ser capacitado por alguém. Então, ser fortalecido é receber a capacidade do Senhor, receber a força do Senhor. É receber o quê? Aquilo que Deus pode nos dar para nós conseguirmos resistir. Para nós ficarmos o quê? Fortes nele, inclusive para não cairmos no pecado. Tá? Ser, então, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha lá, a palavra força aqui é outra. Não é endúnamo, é kratos. Essa palavra força é domínio. Domínio de Deus. Então, olha lá. Nós temos que ser capacitados, ser fortalecidos no domínio do Senhor. Não é no domínio da carne, não é no domínio do diabo, não é no domínio dos pecados, é no domínio do Senhor, tá? Na força do seu poder, no domínio do poder de Deus, no domínio da capacidade soberana de Deus. Olha como esse versículo é forte. Ser fortalecido no Senhor, ser capacitado nele, no domínio do quê? Da soberana força e poder de Deus. Tá? Então, isso é o versículo 10. Agora, como é que isso é possível? É possível quando a gente lê Efésios 3,16, que diz assim: porque segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o quê? Mediante o seu espírito com letra maiúscula, no homem interior. Ou seja, nós recebemos essa capacidade e essa força através do Espírito Santo que está em nós. E que atua no nosso homem interior, ou seja, que atua no nosso eu. É assim que o Espírito Santo trabalha em nós para nos fortalecer, queridos. Então vamos lá, vamos continuar então. Versículo 11 agora, versículo 11 de Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele começa dizendo revestir-vos. Revestir, queridos, é vestir-se com algo, é cobrir, é paramentar-se. Então ele está dizendo que o quê? Que nós temos que nos cobrir, nos paramentar, nos vestir com alguma coisa. Com o quê? Com a armadura de Deus. Tá? Toda a armadura de Deus. Essa frase aí em grego é panoplia toutel. Toda a armadura de Deus. Essa palavra aqui, queridos, eu quero falar um pouquinho dela, tá? Panoplia, que aparece aí, é a palavra toda a armadura de Deus. Panóplia romana é uma palavra que o apóstolo Paulo usa lá do exército romano. Ele vai pegar de lá. O que é panóplia romana? É uma armadura completa. É um equipamento completo de combate que era utilizado, olha que interessante, a panóplia, ela só era utilizada por dois tipos de soldados, por um hoplita e por um legionário. O que é hoplita e um legionário? São soldados da infantaria pesada de combate do Império Romano. Eram os melhores, os mais capacitados. Então o hoplita era um dos melhores soldados de infantaria do mundo antigo, esse soldado romano. Eles eram famosos porque eles usavam um escudo que pesava 15 quilos. Para pensar. Eles usavam um escudo que pesava 15 quilos. Cobria todo o seu corpo. Então, o que acontecia? Uma falange de hoplitas, desses soldados romanos, formava um paredão de escudo invencível ao inimigo. E essa panóplia inteira que esse soldado usava, pesava 30 quilos. Aqui eu quero fazer um particular aqui, queridos. Presta atenção. Um hoplita, que era um soldado com extrema capacidade, ou seja, era o melhor em combate, ele se utilizava de um escudo.
Uma falange, ou seja, um grupo de hoplitas, um grupo de soldados, utilizando esse escudo, se tornavam invencíveis contra o inimigo. Aqui eu quero fazer um adendo. A armadura de Deus tem que ser utilizada por cada um de nós. Mas nós temos que estar unidos como igreja, corpo de Cristo. Já pensou todos nós unidos na mesma fé contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo? Nós nos tornamos soldados extremamente capacitados por Deus. Tá? O outro aqui que utilizava era o legionário. Legionário era um soldado romano que pertencia a uma legião romana. A legião contava, no caso aí, né, de 4.000 a 6.000 legionários. Então, queridos, a Bíblia fala que Satanás atua através de legiões de demônios. Vocês estão vendo aqui que cada legião possuía de 4.000 a 6.000 soldados. Isso significa que cada legião possui de 4.000, em média, a 6.000 demônios. E a Bíblia fala que existem legiões atuando contra nós. Então, o legionário, olha aqui, que utilizava a armadura, a panóplia, era altamente capacitado e treinado para suportar qualquer tipo de inimigo. O legionário suportava legiões de inimigos. Ele suportava qualquer dificuldade, ou seja, clima difícil, relevo difícil, inimigo difícil. Ele era treinado para isso. Por que eles eram treinados para isso? Porque eles eram altamente disciplinados para obedecer ao comando do seu superior, que era o tribuno. Tá? Queridos, aonde estava a força dos legionários? Na capacidade de ser obediente, na disciplina. Então, nós temos que ser disciplinados na palavra de Deus, queridos, e obedientes ao Senhor, o tempo todo. Então, voltando lá, então, a panóplia, olha lá, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, explicamos aí a panóplia romana, como é que ela era. Nós temos que nos vestir dessa panóplia. Nós temos que ser soldados capacitados. Temos que ser um hoplita, um legionário que obedece e que juntos no corpo de Cristo nós podemos vencer o que vier contra nós. Muito bem, voltando aqui para o texto, o versículo 11, então, que nós estamos nele, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Quais são as ciladas de Satanás? Tudo aquilo que a gente discorreu agora no começo da aula. Aquelas armas que ele usa contra nós, tá? Tudo aquilo lá são ciladas. Então, ciladas é o quê? Método elaborado de Satanás contra nós, investida, tudo aquilo que ele se utiliza para vir contra nós, tá? Para ficarmos firmes, então, contra as ciladas de Satanás. Vou caminhar mais um versículo aqui e eu paro, tá? Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, versículo 12 de Efésios 6. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, nossa luta não é contra sangue e carne. Para começo de conversa. A palavra sangue aí é sangue de homens, tá? Biblicamente, como a gente vai ver lá em Levítico 17:11, esse texto diz assim, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Biblicamente, queridos, a vida corre no nosso sangue. Então, quando ele fala que a nossa luta não é contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o outro, e nem contra a carne. Carne aqui é corpo. Corpo terrestre. Queridos, por mais que nós tenhamos pessoas que a gente acha que é nosso inimigo, que são muitas vezes utilizados por Satanás,
Essas pessoas não são os nossos inimigos. Essas pessoas muitas vezes são dominadas pelo diabo, dominadas pelo pecado. Elas precisam de salvação, libertação. Então, a nossa luta não deve ser contra o ser humano. A nossa luta tem que ser contra o pecado que está na pessoa, tá? Ou seja, contra as atitudes dela, mas não contra ela. E esse pecado que está nas pessoas. Então, a nossa luta, ela é contra uma série de coisas que ele vai discorrer aqui. Primeiro, contra principados, tá? A palavra principado aqui é arquinodomínio. Queridos, os principados, principalmente, você vai ver lá em Daniel, já eu vou mostrar o texto, eles atuam naquilo que a gente chama de governos, de domínios, ou seja, eles atuam em todo o governo mundial, em todo tipo de governo, nós poderíamos dizer assim, né? Pensa agora em governos, não só naquilo que governa todas as coisas, que governa o quê? Que governa países, nações, que governa muitas vezes ONGs, tá? Que governa sistemas. Pensa, eu não quero citar porque tem uma infinidade de coisas, não dá tempo. Mas esses principados atuam nesses governos, porque o mundo jaz no maligno. Tem um texto aqui clássico, Daniel 10:13, diz assim: mas o príncipe, é Gabriel falando com Daniel, tá o anjo. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele está dizendo que o príncipe do reino da Pérsia, a Pérsia era o império. Tá? Ele está falando que o príncipe deste reino, o principado, ou seja, aquela legião de demônios que atuava no império da Pérsia. Esses demônios lutaram contra Gabriel, quando Gabriel estava levando a palavra de Deus para Daniel. Aí veio Miguel, que é o príncipe dos príncipes dos exércitos de Deus, para ajudar Gabriel. Então, vocês estão entendendo que esse texto bíblico é muito claro para dizer que tem demônios que atuam nos governos? Por isso que a nossa obrigação é o quê? Então agora, vou falar uma coisa bem humana, tá? Vocês me conhecem. Vamos assassinar todos os governos. Não. Nós vamos orar pelos governos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e manter oração por todos os governos mundiais, para que esses governos mundiais estejam sob o domínio de Deus, para que eles se convertam. Essa é a nossa função. Orar, a batalha espiritual é essa aí, orar por esses governantes. Potestades, queridos, eu vou até potestades e vou parar por causa do tempo, tá? Vou continuar. Entrem comigo na sala semana que vem, que eu vou continuar na próxima semana. Delegado pelos principados. Eles são fortalezas, atuam através de fortaleza. O que é uma fortaleza, queridos, onde essas potestades atuam? Consiste em um conjunto de ideias, tiras de Satanás contra as verdades de Deus. Todas as ideias que estão aqui no nosso mundo, tá? Que são o quê? De acordo com as mentiras de Satanás, se tornam fortalezas. As fortalezas, elas põem as pessoas de maneira a pensar com estilos pecaminosos, achando que aquilo está certo, tá? Estilos pecaminosos são presas mentalmente, achando que aquilo está correto. Isso são fortalezas, certo, queridos? Tem muita coisa no mundo hoje que a gente sabe que está errado, contra a palavra de Deus, e as pessoas lutam por aquilo, achando que aquilo lá está certo. Isso são fortalezas, contra os quais nós temos que lutar. E fortaleza pode ser também o quê? Fortalezas culturais. Valores que estão impressos na sociedade e que estão de acordo com as trevas. Então, a rebeldia, vou citar um exemplo, tá? A rebeldia é uma fortaleza. Você pode ver que as pessoas não obedecem às leis. Isso está sendo visto agora muito durante a pandemia de coronavírus, tá? As pessoas têm resistência a obedecer às leis, ok? Para prestar atenção.
Toda vez que nós temos uma atitude de rebeldia, é uma fortaleza que está se instalando na nossa mente. Então, as potestades atuam através de fortalezas. Queridos, nós vamos continuar semana que vem, a partir aqui do capítulo 12, tá? Nós temos que falar ainda o restante do versículo, capítulo 6, versículo 12, e nós vamos falar também o quê? Da armadura. Eu vou interromper a nossa aula, porque nós já estamos com 40 minutos, e a nossa aula, a proposta é que nós façamos ela de 40 minutos. Vamos orar, vamos clamar, para que Deus nos guarde, para que nós possamos estar na presença do Senhor. É como eu falei, Satanás está na colheira. O que nós temos que fazer? Vou encerrar dizendo que nós temos que vigiar. Manter o quê? Manter a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma longe do pecado. Confessarmos o pecado, fechar as brechas. Ou seja, para que nós não tenhamos essa atuação na nossa vida. Eu vou pedir para que o pastor Sidney faça essa oração e para que todos nós no próximo domingo possamos entrar de novo nessa aula, porque nós vamos continuar e falar um pouco mais do mundo e do pecado de Satanás. Amém, queridos? Vamos orar? Pastor, por favor. Pastor, o microfone está fechado. Isso, agora tá ouvindo, né? Beleza. Só para compartilhar que, por providência, não é coincidência, a aula das crianças também foi a armadura de Deus hoje de manhã, só para dizer isso. Amém. Vamos orar. Sim, ó Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és Deus soberano, que domina sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, e nós nos quedamos aos Teus pés, nos colocamos diante de Ti, os nossos corações, ó Deus, absolutamente dependentes de Ti, nossa mente cativa, Deus, a Tua palavra, porque é o que não só o que nos resta, mas principalmente aquilo que nos dá o norte, nos dá a direção, nos dá motivação e nos dá sabedoria, Senhor, para vivermos nesses dias que com certeza nós podemos chamar dias do fim. Amém. Pai, queremos sim te agradecer, te louvar, te exaltar. O Senhor nos dá armas, o Senhor nos coloca à nossa disposição armas espirituais, ou seja, nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos para que, através daquilo que Tu nos dás, possamos saber, ó Deus, como viver neste mundo de trevas, sim, ó Deus, e ao mesmo tempo, podermos não perder, ó Deus, o nosso norte, que é compartilhar do Teu amor com aqueles que precisam do Senhor. Amém. Vivemos em tempos, sim, ó Deus, em tempos de exceção, tempos, ó Pai, de mudanças profundas, com certeza, na vida de muitas pessoas, mas também cremos que vivemos em tempos em que o Senhor está usando, ó Pai, essa circunstância mundial para despertar, ó Deus, na vida das pessoas, o interesse, ou pelo menos no mínimo, Senhor, a curiosidade para conhecer um pouco mais dos planos do Senhor para esse planeta, para essa terra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, para que nós não possamos deixar de fazer a nossa parte. Amém, Senhor. Obrigado pela vida, Deus, da Sandra, tua serva. Obrigado pela vida de todos os participantes dessa sala. Amém, Senhor. Queridos de São Paulo, filhos de Deus, que eu possa continuar, ó Deus, cuidando de cada um dos teus filhos. Amém, Jesus. Agradecemos pela palavra, te agradecemos pela meditação. Amém. Que o Senhor nos acompanhe no restante desse dia. Sim. Para logo mais o culto da noite. É a nossa oração, com o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, Senhor.